Hora da política aqui no SBT Meio-Dia. Vamos lá conversar com Cláudio Prisco Paraíso. Hoje o assunto é Pacto Federativo, que é a distribuição de recursos para os estados e municípios, Prisco. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. No contexto, Fernando, da reforma da Previdência. O primeiro turno passou com tranquilidade no Senado. A expectativa é que o segundo turno fosse votado ainda nessa semana, no máximo na próxima. Não, vai ficar para a segunda quinzena de outubro. Sim, porque o governo, incomodado com a aprovação daquele destaque, que tirou quase 80 bilhões de economia da Previdência, relacionado ao bônus salarial, o ministro Paulo Guedes, irritado com essa perda, o que ele fez? Ele declarou que quer recuperar bilhão por bilhão e que quer oferecer o troco a estados e municípios. É isso mesmo. Por quê? Porque agora começa a discussão do Pacto Federativo. E os senadores, inclusive, estão, diante dessa declaração desastrada do ministro e da falta de articulação do governo para aprovar a reforma da Previdência como deveria, então agora os senadores estão impondo uma condição. Só voltamos a discutir a questão do segundo turno da Previdência no momento em que for desencadeada a discussão sobre o Pacto Federativo, que é um compromisso não só do presidente da República, como do próprio Paulo Guedes. Ou seja, desconcentrar os recursos que hoje estão quase todos na União para estados e municípios, que ao longo das últimas décadas receberam muitos encargos, mas poucos recursos. E agora chegou o momento de abrir essa torneira e canalizar mais recursos para estados e municípios. Então, ou o governo conduz essa conversa de maneira adequada e já objetiva e afasta qualquer possibilidade de oferecer troco ou retalhar estados e municípios, que não tem nada a ver com a votação da reforma da Previdência, os senadores que resolveram agir assim. Como o governo ficou desarticulado, o que deu? A oposição foi lá naquele destaque e aprovou. Aliás, Fernando, chama a atenção um componente local. Quem é o responsável pela articulação do governo Bolsonaro no Senado, nomeado que foi pelo ministro Onyx Lorenzoni na Casa Civil? O ex-senador Paulo Bauer. E foi justamente no Senado, área de atuação de Paulo Bauer, que acabou havendo o prejuízo. A reforma da Previdência saiu do governo com 1,2 trilhão, 1 trilhão e 200 bilhões, e no final ficou em 800 bilhões. Ficou 2/3 e a passagem pela Câmara e Senado enxugou 1/3 da economia prevista para 10 anos. Obrigado, Prisco. Bom fim de semana. Bom fim de semana.